Olá galera, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de JavaScript. E se você ainda não é inscrito no canal, não perde tempo não. Se inscreva, ative o sininho e deixe seu like. Não perca também os cursos de Python e banco de dados. Hoje no nosso curso de JavaScript a gente vai aprender a criar elementos HTML usando JavaScript. Então bora pro vídeo. Então galera, vamos lá, vamos aprender a criar elementos usando JavaScript. Eu tô aqui com uma página HTML simples e um arquivo JavaScript vazio aqui que está linkado à minha página HTML. E o que eu vou fazer aqui na minha página HTML é criar uma div que vai ser onde eu vou endereçar os elementos que eu vou criar lá com JavaScript. Então, para isso eu preciso criar uma div e adicionar um ID a ela. Vou chamar esse ID de container. Essa div é quem vai receber os elementos que eu vou criar aqui no meu JavaScript. Então, eu estou com a minha div aqui criada, vou vir aqui no meu arquivo JavaScript e vou começar a manipular e criar elementos para endereçar nessa div. O que eu vou fazer aqui? Eu vou declarar uma constante. Eu vou trazer isso aqui um pouco mais para baixo, eu acho que vai ficar melhor para você enxergar aí. E vou chamá-la de container. E vou dizer que ela é igual ao meu elemento que eu tenho lá no meu JavaScript. Então, para isso, eu vou chamar o document. E vou chamar um método document que a gente já aprendeu em aulas passadas, que é o getElementById. Eu vou pegar um elemento de acordo com o seu ID. E qual o ID do elemento que eu quero pegar? É o container. Então, se eu vier aqui agora, eu gosto de colocar um ponto e vírgula aqui, e der um console.log em container, eu vou ter a minha div. É claro. Posso salvar, eu venho aqui F12, eu venho aqui no meu console, ó. Deixa eu aumentar isso aqui um pouquinho. Eu tenho aqui a minha div, ó. Essa é a minha div. Beleza, eu peguei a minha div pelo seu ID. Vamos comentar isso aqui. Ctrl 2 pontos, beleza. O que eu vou fazer agora? Eu vou criar um elemento e adicionar dentro da minha div. Para isso, eu vou criar aqui uma constante e vou chamar de parágrafo. Parágrafo ou título? Fiquei indeciso agora. Vou chamar de título. Que vai ser igual. Vou chamar o document de novo. E vou chamar um outro método dele, que é o createElement. É esse método aqui. E o que ele faz? Ele vai criar um elemento. Beleza. Chamar ele aqui, createElement, beleza, qual elemento que eu quero criar? Eu quero criar um H1. Beleza. Criei o meu H1. Se eu salvar, nada acontece, porque o meu H1 existe aqui no meu JavaScript, mas eu não adicionei ele à minha tag. Eu não fiz nada com ele, ele só existe aqui em memória. O que eu vou fazer agora? Eu vou adicionar um texto para ele. Então, para isso, a gente já sabe fazer. Eu vou chamar título. Ponto. Content text. Content. Aqui, ó. E vou passar o texto que eu quero. Eu vou colocar aqui título, só título mesmo. Vou salvar, também não acontece nada. Por quê? Adicionei um texto H1, mas eu não adicionei o H1 lá no meu container. Para adicionar o meu H1 lá no meu container, eu vou chamar o container aqui e vou chamar esse método aqui, ó, append_to, e passar para ele o que eu quero adicionar ao meu container, que no meu caso aqui eu quero adicionar o título. Pronto, agora eu inseri o meu título lá no meu container. Salvei, eu já tenho aqui o meu título. Tá bom. Então na minha página HTML eu não tenho nada, só
o meu container que está recebendo o que eu estou criando aqui no meu JavaScript. Tá, beleza, mas e se eu quiser ter uma função onde eu vou passar para ela como parâmetro qual elemento eu quero criar, qual texto eu quero adicionar esse elemento e a qual container eu quero adicionar esse elemento? Posso fazer isso? Posso fazer. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Para isso, eu vou criar uma função aqui e vou chamar o nome dela de criar parágrafo. Eu vou fazer aqui essa função para criar parágrafo, mas você pode fazer aí para criar qualquer coisa. Ah, eu quero adicionar uma imagem. Ah, eu quero adicionar um texto maior. Eu quero adicionar uma LI. Eu quero criar um menu. Você pode criar tudo aqui. O céu é o limite. Como parâmetro para minha função, eu preciso da tag, que vai ser qual tag eu vou criar. Eu preciso do texto, que vai ser qual texto eu vou adicionar, que nesse caso eu vou adicionar um texto à minha tag. E preciso de qual container eu vou adicionar. Esse container que eu estou passando como parâmetro aqui, galera, não tem nada a ver com esse container aqui, ó. Esse container aqui é o container que armazena a minha div. Então esse container aqui, no meu JavaScript, ele simboliza a minha div lá no meu HTML. Esse container que eu estou passando aqui como parâmetro, eu estou criando aqui como parâmetro, ele vai existir só dentro dessa função. Escopo de variável. Eu podia até mudar esse nome aqui, mas não vou mudar por isso. Eu já mostrei isso, é muito importante entender isso. Escopo de variável. Quem não aprendeu, volta lá na aula passada. Vamos lá então. O que eu tenho que fazer aqui agora? Primeiro, eu preciso criar uma constante que eu vou chamar de elemento, que vai ser o elemento que eu vou criar. Então essa constante, ela vai receber, eu vou chamar aqui o document.createElement. Essa questão de eu chamar aqui o document ponto alguma coisa, eu vou mostrar lá em programação orientada a objetos. Porque eu vou mostrar os métodos e classes e vai ficar mais fácil de entender isso lá. Aqui não vai ser interessante para explicar isso não. E qual elemento que eu quero criar? Eu quero criar a minha tag. Então quando eu passar uma tag aqui como parâmetro, ela vai vir aqui como parâmetro para essa função createElement e vai criar o elemento e vai armazenar aqui na minha constante elemento. Bacana, criei o elemento. Agora eu preciso de adicionar um texto para ele. Então eu vou chamar o meu elemento. Ponto. Aqui eu vou usar o text content, que vai adicionar um texto ao meu elemento. E qual texto que eu quero adicionar? O texto que eu recebi como parâmetro. Então eu vou dizer que eu quero adicionar o meu texto. Beleza, nesse ponto eu já criei a minha tag e já adicionei o elemento. Então o que eu preciso fazer agora? É adicionar esse elemento dentro da minha div. Para isso, eu vou chamar aqui o container. E esse container aqui está vindo como parâmetro é justamente, eu vou passar para ele o container que eu quero adicionar aquele elemento. Ponto append child. E o que eu quero adicionar dentro desse elemento? O meu elemento que foi criado. Beleza, está pronta a minha função. Eu vou aqui no meu HTML e vou criar outra div aqui. Vou copiar isso aqui, que eu vou chamar de box. Beleza, então eu tenho agora duas divs aqui. Dá pra gente brincar aqui. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou chamar uma concha aqui. E vou chamar de box. E vou pegar aquele elemento que eu criei lá. Então, para pegar ele, eu vou pegar ele pelo ID. Então, eu vou chamar o document.getElementById. E aqui eu vou passar o ID do elemento que eu quero pegar. E eu quero pegar o box.
Pronto, agora eu já tenho o elemento. Vamos adicionar um parágrafo nesse elemento? Então eu vou chamar aqui o criar parágrafo e vou passar para ele. O que eu quero criar? Eu quero criar um P, uma tag P. Qual o texto que eu quero adicionar no meu P? Eu vou passar aqui MenteMaker. E eu vou adicionar esse MenteMaker a qual container? A qual elemento HTML? Ao box. Se eu salvar e rodar, eu já tenho aqui o MenteMaker criado na tela. Ele foi adicionado a minha tag a esse box aqui, ó, a essa div. Bacana, dá para brincar mais? Dá para passar essa função aqui, ó, que pega o ID do elemento para dentro do nosso cria parágrafo. Em vez de eu pegar aqui o elemento, a função já vai fazer isso. Eu vou copiar isso aqui, Ctrl X, vou trazer aqui para dentro, vou colar. Então aqui agora no lugar de container, eu vou criar um parâmetro chamado ID container. Porque aqui eu vou passar o ID do meu container que eu quero adicionar aquele elemento a ele. Esse getElementById aqui, ele não pega o ID de um elemento, mas de qual elemento eu vou pegar o ID? Do que eu estou passando aqui como parâmetro. Beleza, eu passei o ID aqui e peguei o elemento correspondente àquele ID aqui. E esse elemento eu vou chamar de container. O que eu fiz aqui? Agora minha função vai receber, tá dando um errinho aqui por causa da chamada dela aqui. A minha função vai receber uma tag, um texto e um ID de um componente. Dentro dela ela vai pegar o ID desse componente e vai manipular o ID desse componente. GetElementById. Aqui eu tenho o container, eu tenho o elemento em si que eu passei o ID dele aqui. Eu vou criar uma tag que eu passei aqui como parâmetro. Então eu estou criando uma tag chamando de elemento. E vou adicionar um texto a ela. E vou adicionar ao container, esse container aqui é o container que tem esse ID aqui, o meu elemento que foi criado. Então aqui agora eu não preciso mais declarar aqui em cima ou pegar de outra forma. Eu posso só passar o ID aqui. Então eu posso passar aqui, por exemplo, o ID box. E eu já tenho aqui na tela. Eu posso, por exemplo, aqui apagar tudo que eu tinha feito. Vou salvar e vou rodar aqui. Ctrl S. Beleza, agora eu tenho aqui só o MenteMaker porque eu apaguei o resto. Vou pegar minha função aqui. Vou copiar ela. Vou colocar aqui em cima, vou colar. E no lugar do P agora, eu quero criar um H1. No lugar de box, eu não vou pegar mais o box. Eu não estou pegando esse box que está aqui para adicionar o MenteMaker. Eu vou pegar agora o meu container. Então aqui eu vou passar o ID dele. O texto eu não quero mais MenteMaker. Eu vou querer agora título mesmo. Se eu salvar e rodar, eu criei o título e o MenteMaker com a minha função. E assim eu posso criar qualquer elemento e qualquer texto. Eu posso chamar ela aqui de novo. E criar aqui, por exemplo, um outro P e passar outro texto para ele. Vou colocar aqui outro texto. Criatividade zero aqui, ó. Outro texto. Talvez outro texto. O
que foi endereçado dentro do meu box aqui, ó. Se eu vier aqui em inspecionar, aqui eu tenho que arredar isso aqui um pouquinho para baixo. Eu vou ter aqui todos os elementos que foram criados lá, ó. O meu container com o título que eu criei lá, que é o meu título aqui. A minha div box agora contém duas tags P, que foi o que eu fiz aqui, ó. Adicionei uma tag P e aqui eu adicionei outra tag P na minha div. Se eu adicionar mais uma, opa, se eu copiar isso aqui, e colar e salvar, ele vai criar mais um P aqui, ó. Criou mais um P aqui. E eu posso criar quantos elementos eu quiser usando a minha função. E eu posso criar div, posso criar qualquer tag que eu queira criar com a minha função. Embora tenha o tratamento dela. Tem que entender que eu posso criar uma tag aqui, desde que eu possa adicionar um texto nela, porque eu estou adicionando um texto aqui dentro dela. Eu poderia fazer isso aqui, por exemplo, como imagem e ter um filtro aqui para qual tipo de imagem, qual extensão de imagem eu vou trabalhar. E assim eu posso criar elementos à vontade aqui, usando JavaScript. Eu acho que por enquanto tá bom. Acho que deu para entender isso aqui. Esse código vai estar lá no GitHub. É muito simples. Isso aqui pode parecer confuso, mas não é. Eu criei uma função que vai receber uma tag, um texto e o ID de um container. E eu peguei o container aqui pelo seu ID, que eu passei como parâmetro. Criei uma tag, porque como parâmetro eu disse que eu queria criar uma tag, eu passei essa tag como parâmetro e usei esse parâmetro para criar uma tag, chamando aqui o createElement. Adicionei um texto naquela tag e adicionei a tag que foi criada dentro do meu container, que foi criado aqui no HTML. E agora eu tenho uma função que eu posso criar tags e adicionar textos em qualquer outro elemento, apenas tendo o ID desse elemento. Então, galera, a gente vai ficando por aqui. Se você gostou da aula, se inscreva, ative o sininho e bora pro próximo vídeo.